Vamos agora começar a segunda parte, que é a explicação da mensagem espiritual do poema de número 56, cujo título é Ancião. Então, daqui a pouco nós vamos ler o poema, ele está na página 251 do livro, Reiki como Filosofia de Vida. Então, vou ler o poema. O poema, todo mundo já sabe que são 31 caracteres, né, para dar a numerologia do 4, para a gente reter a mensagem. Todos eles têm 31 caracteres, na tradução não foi possível a gente manter essa numerologia, por isso que no livro eu mantenho a escrita original com os caracteres. E aí o imperador escreve o seguinte: pode ser que repitam uma vez ou outra suas lembranças, mas escondidos em suas palavras há valiosos ensinamentos. Então, aqui, pessoal, tem uma mensagem positiva. Imagina você ter que assistir 2, 3 ou todo dia o mesmo filme, o mesmo capítulo de uma novela, de uma série. Chega uma hora que você não aguenta, né? Mas isso acontece. O meu avô, o pai da minha mãe que me escuta, já com uma idade muito avançada, eu ia visitá-lo frequentemente, quase que todo dia, né, que eu fazia caminhadas na praia, eu encontrava com ele, ele me contava sempre as mesmas histórias, né? Então, isso é muito comum, os mais idosos, né? Eles contarem. Às vezes, eles não lembram o que eles comeram no almoço, o que eles sonharam, mas eles lembram de coisas de 60 anos atrás, de 50 anos atrás, né? Então, o imperador aqui pode ser que repita uma vez ou outra suas lembranças, tá? Ele pede paciência, tá? Que é uma virtude, né? A tolerância, para você entender que um dia você vai estar naquela idade também, né? Então ele pede paciência para que você tenha, senão você não consegue escutar a mesma história, né? Agora o imperador diz o seguinte: mas escondidos naquilo que o idoso está falando, tem uma coisa escondida, né? Pode ser que repita uma vez ou outra as suas lembranças, mas escondido, aí você só vai perceber o que está escondido se você estiver atento. Você não pode estar olhando para o idoso pensando em outra coisa, ou no WhatsApp. O idoso falando e você no WhatsApp. Aí você não vai perceber nada. Então ele coloca mais escondidos, aí ele pede atenção em suas palavras, na palavra do idoso, há valiosos ensinamentos. Então você pode aprender. Ele fala em aprendizado. Então a mensagem positiva fala de paciência, tolerância, você está atento ao que o idoso está falando, para que você possa aprender alguma coisa, tá? E aí, como a gente assumiu o compromisso da gente sempre analisar na dualidade, tá? O lado antagônico, a mensagem contrária, a parte negativa de paciência é impaciência. Tolerância é intolerância. Atenção é o quê? Desatenção. E a pessoa que não aprende mais nada, ela está o quê? Estagnada. Estagnação. Pessoa que aprendeu e não parou de aprender, está estagnada. Então, eu começo sempre com essa citação, tá, da figura-chave da Revolução Científica, que influenciou fortemente Albert Einstein, vai fazer 300 anos que ele faleceu, em 1727 ele faleceu, que é Isaac Newton, que ele diz que se ele viu mais longe, por estar de pé no ombro de gigantes. Ontem eu tive que questionar uma palestra de um professor holandês, e que estava baseado num livro australiano de 800 páginas, e eu fui por aí. Ombro de gigantes. O meu gigante foi a Gakkai, o sucessor, o Almirante Ushida, o Memorial, enfim, né? Aí eu coloco uma citação minha, que a ciência é o caminho para se chegar a Deus pela razão. A gente vai pelo caminho da ciência, né? E as pessoas não têm como questionar aquilo que a gente está falando. Coloco essa imagem da dualidade, né, que são duas perspectivas diferentes
de uma mesma realidade, uma pilha, o lado positivo e o negativo, o dia e a noite. Aí eu trago para vocês o presidente de uma universidade, de 1900 a 1920, que é a Escola Normal Superior de Tóquio, recebeu muitas honrarias do imperador, que é o fundador do judô, que é Jigoro Kano, que ele diz que a dualidade, o bem e o mal, a luz e a sombra, né, é a condição da vida. Sem opostos, nem contrastes, a vida não é vida. Então tem que ter dualidade. Aí eu procuro sempre priorizar os poetas, trago para vocês um poeta francês, um grande romancista, um dramaturgo, um artista, né, que é Victor Hugo, morreu faz 139 anos, nasceu e morreu na França. E ele diz que graças à sombra que apreciamos a luz, que se houvesse sempre só luz, você não ia, hoje está iluminado, não, porque está sempre iluminado, tá? E graças ao vício admiramos a virtude. Se todo mundo fosse honesto, não haveria virtude nenhuma em ser honesto, porque o padrão era a honestidade, todo mundo é honesto. Então tinha que ter um desonesto para a gente valorizar a figura do honesto, né? E aí tem uma citação minha que o que é mais elevado não pode existir sem o que é menos elevado. Um não pode existir sem o outro. Novamente, vamos repetir o poema, coloquei para vocês, tá? Que é o poema 56, ancião, pode ser que repitam uma vez ou outra suas lembranças, mas escondido em suas palavras há valiosos ensinamentos, imperador Meiji. Então, pessoal, a gente já viu, né, a mensagem positiva e negativa, né? A mensagem positiva é paciência, tolerância, atenção e aprendizado. E a negativa é a impaciência, intolerância, desatenção, estagnação. Então, a gente sempre começa pelo lado negativo para a gente sair do poema numa energia boa. Então, a gente vai começar pelo lado negativo e a gente sempre procura entrar pela Bíblia, né? Entendeu? É uma convenção que nós definimos aqui. Aí eu trago para vocês palavras de Jesus, está em Mateus capítulo 13, versículo 9, e que ele disse o seguinte, Jesus. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. A gente não tem ouvido? Por que a gente não pode ouvir o ancião? Inclusive, no trabalho terapêutico do reikiano, chama-se audição ativa, que muitos clientes, eles são carentes, eles não têm com quem conversar. Se fala com o marido briga. Se fala com o patrão, perde o emprego. Se fala com a melhor amiga, ela é fofoqueira, ela vai espalhar o segredo. As pessoas não têm muitas vezes com quem falar, com quem compartilhar. Aí vai e aluga um ouvido do psicólogo, do terapeuta, e o terapeuta. Aí o terapeuta tem que escutar só da pessoa falar, ela se sente melhor. Então Jesus pede aqui que a gente escute. Novamente, e Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. E no caso aqui, ouvir quem? Os anciãos, né? E aí a gente sempre sai da Bíblia e entra no caminho da ciência, não é isso que a gente combinou? Aí eu coloco para vocês Albert Einstein, né? Desenvolveu a teoria da relatividade, morreu em 1955. E ele colocou aqui para a gente que a única coisa que interfere no meu aprendizado, porque lá no idoso você não vai aprender, está dizendo que você pode aprender, porque eles são detentores de conhecimento. Aí o Einstein falou: a única coisa que interfere no meu aprendizado é a minha educação. Então, essa história de você ser paciente, você ser tolerante, você aprende com seu pai, com a sua mãe, na escola, não furar fila. Ter paciência, entrou numa fila, espera a fila andar. Tem gente que fura a fila, não tem. A pessoa não foi bem educada. Como eu já vi, inclusive, na Europa, na Itália, italianos furando fila. Minha família é italiana, né? As pessoas estacionando em lugar proibido, porque não tem paciência de procurar um lugar permitido. Então, ele falou que é isso, tá?
que a única coisa que interfere no meu aprendizado é a minha educação. Se a pessoa não teve uma educação, ela não vai ter paciência com os idosos, não vai ter tolerância. Aí eu trago para vocês um gigante, tá? Que é Franz Kafka, tá? Ele foi um escritor de língua alemã, escreveu vários romances, contos. Ele é considerado pelos críticos um dos escritores mais influentes do século XX. Olha só, é um gigante. Franz Kafka nasceu na República Tcheca e morreu na Áustria. Morreu novinho, com 41 anos, morreu em 1924. Mikhail Sui estava vivo. Ele disse o seguinte: todas as falhas humanas provêm da impaciência. O sujeito entra na fila, não tem paciência, vai, fura a fila. O sinal fica verde, o cara já te xinga lá atrás. As pessoas não têm paciência. Como é que você vai escutar um idoso se você não tem paciência? Tá? E aí eu trago para vocês, tá? Mais um gigante. Quer dizer, eu trouxe esse gigante que foi Franz Kafka. Aí eu trago para vocês uma citação minha, que quando fazemos algo de bom sem pressa, você senta com o idoso e você não tem pressa de terminar a conversa. Colocamos mais atenção naquilo que fazemos. Aí você vai ter o aprendizado. Você vai prestar atenção que naquela conversa, eu quando converso com meu sogro, com a minha sogra, com a minha mãe, eles têm um pouquinho mais de idade só do que eu tenho, sabe? Minha mãe, eu sempre coloco atenção e eu aprendo muito, tá? Com a minha sogra, com meu sogro, com a minha mãe, que eles têm a sabedoria que nós não temos, né? E aí, pessoal, eu trago, boto vocês novamente na ciência, agora já trazendo o poema para o Reiki. O lado negativo desse poema já, por que Mikao Sui trouxe esse poema para o Reiki. Aí trago para vocês, tá? Immanuel Kant. Nasceu e morreu na Alemanha, morreu com 80 anos, em 1804. Foi um filósofo alemão, na época do iluminismo, né? E ele tem vários trabalhos na área de epistemologia, metafísica, ética, estética. E ele é uma das figuras mais influentes da filosofia ocidental moderna, Immanuel Kant. Então ele fala o seguinte, agora já o poema dentro do Reiki. A paciência é a fortaleza do débil. O sujeito é fraco, mas se ele é paciente, ele se fortalece. E a impaciência é a debilidade do forte. Pessoa muito forte, mas ela é impaciente. Então isso vai ser uma falha nela. Perde até emprego, né? Aí já dentro do Reiki também, eu trago um gigante, que é o Josei Toda, pela primeira vez. Nasceu e morreu no Japão. Foi um professor muito respeitado no Japão, escritor e educador. Foi um pacifista. Então, esse Josei Toda diz o seguinte: não seja impaciente. Tem floral de Bach, pessoal, só para impaciência, que é o impatience. Tá? Então, tem um floral. O doutor Eduard Bach, ele teve essa preocupação de desenvolver um floral para impaciência, que é o impatience, e um para intolerância, que é a flor do pessegueiro, que é o beech. Eu descobri na Espanha um dia muito frio, né? Só os pinheiros que estavam verdes. Aí eu vejo um pomar florido. Eu chego lá, era de pêssego. A resistência daquela planta, aquela fruteira, né? Com aquele frio, naquelas condições, e florescendo. Aí a florzinha branquinha do pessegueiro a gente usa para tolerância. Então, é o beech para intolerância e o impatience para impaciência. E esse gigante japonês, Josei Toda, não seja impaciente. A felicidade nem sempre está longe de nós. Você fica impaciente em busca da felicidade, às vezes ela está do seu lado.
É o seu pai, a sua mãe, o seu sogro, a sua sogra, seus avós. Entendeu? Você está vivendo naquele momento os momentos mais felizes da sua vida. Depois que você perde o seu pai, a sua mãe, aí você fala: poxa vida, eu não tive a paciência, entendeu? Que eu poderia ter tido, eu poderia ter dado mais atenção, né? Então ele fala isso. E aí eu trago uma citação minha, né? Já dentro do Reiki, que a maior doença do idoso muitas vezes é a solidão. O idoso está bem, só que ele tem solidão. A velhice é sinal de sabedoria, porque os idosos, em geral, eles têm uma sabedoria porque eles passaram por coisas que a gente ainda não passou. E nunca de discriminação. Eu que escrevi isso. Está nos meus livros, está na rede social. A maior doença do idoso, muitas vezes, é a solidão. Hoje eu já liguei para minha mãe. Falei 10 minutos, mas falei. Tá? A velhice é sinal de sabedoria e nunca de discriminação. Ah, ficou velho, não tem mais utilidade, aí descarta. Vou pedir a Rita para achar uma palestra do padre Fábio de Mello, que fala sobre a utilidade. Que ele bota o padre no sol, tira o padre do sol, né? Que ele encontre uma pessoa para colocar ele no sol e principalmente para tirar ele do sol quando ele não tiver mais utilidade. Que muitas vezes pessoas da sua família, um filho, um neto, um sobrinho, ele está do seu lado porque você ajuda ele. Você paga uma conta, dá mesada, paga o celular, troca de celular, então você tem uma utilidade. E ele está do seu lado porque você tem uma utilidade. Isso que o padre falou. Pedi a Rita para colocar no grupo. Então ele diz que as pessoas que realmente te amam são aquelas que estarão do seu lado quando você não tiver mais a utilidade. E que ele pede, que ele tinha muita utilidade. Ele é um homem muito próspero, uma estrela. Rita e eu conhecemos ele esse ano aqui em São Lourenço. Ele fez um show aqui. Ele é muito especial, o padre Fábio, né? Ele para de cantar e começa a pregar. E canta bem, aí para de cantar e prega, sabe? Coisas impactantes. E ele diz que ele pede que, na velhice dele, quando ele não tiver mais utilidade, que ele encontre pessoas que coloquem ele no sol. Mas que principalmente tire, senão deixa o velhinho lá torrando, né? Então agora vamos virar o disco para a parte positiva do poema, tá? Parte positiva é o quê? Paciência com idoso, tolerância com idoso. Quem precisar tem florais. Atenção, tem florais também. Clematis, pessoas que ficam desatentas, para você aterrar clematis. E aprendizado, tá? Você ter vontade de aprender. Aí eu coloco para vocês uma passagem de Jó, que ele não era israelita, Jó, tá? Ele era um profeta gentil. O livro de Jó ele pertence ao Antigo Testamento da Bíblia. É considerado o livro mais antigo. Ele é descendente de quinto grau de Abraão. Então, Jó está em capítulo 12, versículo 12 de Jó. Os velhos são sábios, pois a idade traz a compreensão. Minha mãe fala isso para mim, ela está me ouvindo. Ah, eu já não me aborreço mais, já não brigo mais com ninguém. Você falou isso para mim semana passada, que os poemas estavam mexendo com você. Pois é. Minha mãe sempre fala isso para mim. Tá? Então diz aqui: os velhos são sábios, pois a idade traz a compreensão. Entramos pela Bíblia. Agora vamos para a ciência, tá? Eu trago para vocês o fundador da Academia de Atenas. Essa academia foi a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. A primeira universidade do mundo ocidental foi criado por um filósofo e matemático que foi Platão, há 2.300 anos atrás, no ano de 347 a.C. Olha o que Platão falou, o homem que criou a primeira universidade.
Devemos aprender durante toda a vida. Parar de estudar e andar para trás. Sem imaginar que a sabedoria, que é o conhecimento aplicado, o que é sabedoria? Conhecimento aplicado. Vem com a velhice. Novamente, o que Platão falou. Devemos aprender durante toda a vida. A gente está aprendendo. Toda quarta-feira a gente está aqui estudando esses gigantes, né? Sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. Imagina quando vocês estiverem concluindo os 125 poemas, hein? A quantidade de informações, de, de coisas boas que vocês vão ter dentro de vocês, né? Aí eu trago para vocês, pessoal, um grande poeta. Ele é tido como o maior escritor do idioma inglês, poetas são ligados diretamente a Deus. Ele morreu faz 408 anos, no ano de 1616, e ele é considerado o poeta nacional da Inglaterra, um grande gigante, que é William Shakespeare. Ele diz o seguinte: ele aprendeu isso, que a melhor sala de aula do mundo está aos pés de uma pessoa mais velha. Então é tão interessante que no Reiki, né? Quanto mais cabelinho branco você tem, mais você é respeitado. Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula de Reiki com Rita, quase 30 anos atrás, eu era cabeludo, cabelo preto. Eu fui dar um curso em Volta Redonda, cidade do Aço, lá no interior do Rio de Janeiro, dentro de um conservatório de música. Quando chegaram as professoras, olharam para mim, eu jovem, né, cabeludo, cabelo. Você que é o mestre. Olhavam para mim, elas tinham cabelo branquinho, né? E eu, bem mais jovem, eu tinha 30 anos a menos. Falei, pois é, o mestre sou eu, né? Foi o que o universo trouxe para vocês, o mestre. Mas você é um mestre? E elas não acreditavam, porque eu era muito jovem, né? E eu percebo que quanto mais idade eu ganho, a tua cabeça tem que estar boa. Tá? A tua cabeça tem que estar boa, mas o reiki faz com que fique boa. Tá? Quanto mais cabelinho branco, mais rugas, mais eles respeitam você. Entendeu? Isso no caminho do reiki é assim, tá? Então, William Shakespeare. Aprendi que a melhor sala de aula do mundo está aos pés de uma pessoa mais velha. Aí eu trago uma citação minha, tá? Que eu coloco o seguinte: estamos, eu e vocês, nós estamos onde colocamos a nossa atenção. Por isso que na meditação gachô a gente fica com a atenção nesse dedo. Então, você está com o idoso, você tem que estar com a atenção neles. Você não pode estar pensando em outra coisa. Teu corpo está lá, mas você não está lá. Só está o teu corpo. Você tem que estar de corpo e alma. Então, você tem que estar presente. E aí eu trago para vocês, tá? Já trazendo para o reiki, um gigante, tá? Um cientista, que é Aristóteles, tá? Ele era um polímata. Polímata é a pessoa que detém um grande conhecimento em diferentes áreas da Grécia Antiga, principalmente na área de matemática. Ele nasceu e morreu na Grécia, no ano de 322 a.C., né? Aristóteles. E ele diz que a cultura é o melhor conforto para a velhice. A pessoa chega numa idade avançada, mas ela sabe que ela é sábia, que ela pode. Por isso que o imperador queria longevidade para algumas pessoas que poderiam contribuir. Então, Aristóteles falou isso. E aí eu trago um gigante para vocês, que eu gosto muito dele, que é São Francisco de Assis. Ele fez o caminho de Santiago, tá? Tem uma imagem dele numa igreja, onde nós vamos começar a nossa caminhada o ano que vem, onde ele esteve há 800 anos atrás, ele celebrou missa lá. E São Francisco de Assis, tá? Nasceu e morreu na Itália em 1226, quer dizer, daqui a 2 anos vai fazer 800 anos, né? Que ele morreu. Ele foi um frade católico, né? Voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, né? Fundando a Ordem dos Franciscanos, que renovaram o catolicismo na época dele, 800 anos atrás. E olha o que São Francisco de Assis falou: a paciência é a melhor arma para suportar tudo aquilo que não depende de você.
Você senta com o idoso, ele repete a mesma conversa. Aquilo não depende de você, é o idoso que está falando. Então, ele diz que a melhor ferramenta que você tem para suportar aquilo é a paciência. Tem que ter paciência, aí tem florais para isso. Aí eu trago uma citação minha, tá? Já dentro do Reiki, que a experiência de quem? Do idoso. Eles têm uma experiência que nós não temos, eles viveram coisas que nós não vivemos. É o caminho mais seguro para se aprender algo. Então, vamos supor, às vezes eu converso com a minha mãe se eu tenho problema de saúde, se eu vou viajar. Ontem, já falei para ela, amanhã eu estou indo para o Rio, e às vezes eu estou com alguma questão de saúde, falo para ela. Ela tem uma experiência que eu não tenho, aí ela me dá um conselho. Porque ela fala, olha, comigo, na época assim, que eu estava lá na Argentina, na Holanda, aconteceu isso, eu fiz e deu errado. E quando eu fiz assado, deu certo. A experiência dela. Entendeu? Então, a experiência é o caminho mais seguro para se aprender algo. Por isso que o idoso, ele te ajuda, né? Porque ele tem uma experiência que nós não temos. E aí eu sempre finalizo, pessoal, com um documento. Aí eu trago para vocês a inscrição talhada no memorial de Mikao Sui, onde está escrito Hitoni Shin Setsuni, que é seja gentil com os outros. Você ter paciência com o outro, ter tolerância, ter atenção, você está sendo gentil. Então, esse é o princípio que justifica. E a história do pato? Leva o pato ou deixa o pato, né? Aí eu trago para vocês a mensagem espiritual, tá bom? Que é o seguinte: ouça os mais velhos. A recomendação: ouvir os mais velhos. As pessoas idosas acumulam mais experiências. A sabedoria, o que é sabedoria? O conhecimento aplicado. Vem com a velhice. Eles já cometeram muitos erros. A gente aprende muito mais errando do que acertando. Cultive a tradição de procurar nos mais velhos a sabedoria necessária para as decisões mais importantes. A melhor sala de aula do mundo está aos pés de uma pessoa mais velha. Novamente, qual a mensagem espiritual quando vocês estiverem recebendo o Reiju? Ouça os mais velhos. Você está tendo consciência para escutar os mais idosos da sua família ou do seu ciclo de relacionamento? Ouça os mais velhos. As pessoas idosas acumulam mais experiência. Você tendo o entendimento que aquela pessoa está idosa, mas ela tem uma experiência que você não tem, uma sabedoria. A sabedoria vem com a velhice. Cultive a tradição de procurar nos mais velhos a sabedoria necessária para as decisões mais importantes. A melhor sala de aula do mundo está aos pés de uma pessoa mais velha. Essa é a mensagem espiritual. Eu já vou abrir os grupos. Paulo Demétrio, eu dei para ele boa noite. Pedi para ele colocar a figurinha, já abri. Tá? Ele já colocou, ele fica com o dedo no gatilho. Agora eu vou colocar lá no outro grupo dos convidados e vou abrir também. Os dois grupos estão abertos, tá? Vamos fazer a leitura agora do poema. São 20 horas e 22 minutos, estão bem de tempo. Um poema tranquilo, né, de explicar, que a gente já vinha falando desse tema no poema anterior. Próximo poema já foge bem, vai falar sobre preguiça. Perder tempo, preguiça. Esse professor aqui era um professor de Kendo, foi na Eliana Safad, estava nessa reunião, foi em 2011, quando deu o tsunami. Rita fez essa foto, ele morreu em seguida, né? Já tinha uma certa idade, tinha um rosto bem expressivo, aplicou reiki em mim, aplicou na Eliana Safad, não sei se ela está me escutando, se ela vai lembrar desse professor. Estamos com 76 colegas no grupo.
Então, pessoal, eu estou na página 252 do livro. Vou ler para vocês. Poema 56, Anciãos. Pode ser que repitam uma vez ou outra suas lembranças, mas escondidos em suas palavras há valiosos ensinamentos. Aqui o imperador Meiji faz referência aos anciãos. Título do poema. No trecho, pode ser que repita uma vez ou outra suas lembranças. O imperador lembra um comportamento típico dos idosos, a tendência de repetir muitas vezes a mesma história pertencente ao seu passado. É comum aos idosos não conseguir se lembrar de fatos recentes, de nomes e lugares novos. Porém, muitas vezes conseguem relatar com precisão acontecimentos ocorridos há muito tempo. A repetição das histórias pode deixar os mais jovens entediados. O trecho, mas escondidos em suas palavras, há valiosos ensinamentos, se apresenta com o significado que nesses relatos, se atentos, se você não estiver atento, tá? Tem um floral que vai te deixar atento, tá? Podemos usufruir de ensinamentos de grande valia, sabedoria acumulada com o passar dos anos. Os idosos passaram por todas as fases no aprendizado da vida e atingiram a maturidade na arte de viver. Devemos ser pacientes e ter a consciência de que nada adianta tentar mudar esse comportamento, pois o idoso continuará a repetir seus relatos. Então, para impaciência, o floral é impatience, para tolerância é o bit, e para você ter mais atenção é o clematis. Precisamos aprender a ouvir nossos anciãos com atenção verdadeira, pois em meio a muita coisa que dizem, por mais simples que sejam seus relatos, sempre teremos o que aprender. Vale lembrar que geralmente as pessoas idosas gostam muito de dar bons conselhos. Diz o dito popular: ouça os mais velhos. A mensagem implícita no poema é que a sabedoria vem com a velhice. Devemos escutar mais os anciãos com paciência e atenção. Eles têm muito a ensinar. Agora, por que Mikao Sui trouxe esse poema para o Reiki? Página 253. O mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema em atenção ao princípio do Reiki, seja gentil com os outros. É preciso ter paciência, respeitar, ter carinho, ser calmo, ter sensibilidade e principalmente saber ouvir com atenção os idosos. A maior doença do idoso, muitas vezes, é a solidão. Todos um dia poderão também chegar à idade avançada. Oi. Uma vez eu vi um idoso que fez 100 anos. O que ele fez? Como é que faz para chegar aos 100 anos? Ele falou, é só não morrer antes. Se você não morrer antes, olha a sabedoria dele, você chega. Se você morrer com 90, você não chega. Nem com 80, nem com 50. O mestre Uzui sabia que a melhor sala de aula está aos pés de uma pessoa mais velha. William Shakespeare. As pessoas idosas acumulam mais experiências. Eu me mudei para uma loja maçônica faz mais de 3, faz uns 5 anos. E eu vinha do Amazonas, né? E o Gerson Magdaleno, dentista, mestre de Reiki lá de São Paulo, algumas pessoas conhecem ele. Ele foi o grão-mestre da maçonaria de todo o estado de São Paulo. E eu não conhecia nada. Eu falei, eu quero que você me bote numa loja maçônica que todo mundo tenha cabelos brancos. Ele falou, mas como isso? Eu falei,
Nada de jovem, eu quero aprender. Quero pessoas mais idosas do que eu. E ele me colocou lá no asilo, né? A minha loja maçônica é um asilo, né? Tudo gente com cabelo branquinho. O jovem agora é um sobrinho, né? Do lado de Rito Lucas, que a gente levou, eu iniciei, apresentei. Ele foi iniciado na maçonaria. Ele é o caçula, tem 30 anos, caçulinha. Agora eu coloquei uma parábola, sabedoria do ancião. Havia uma vez um ancião que passava o dia sentado junto ao poço na entrada do povoado. Um dia, um jovem se aproximou e lhe perguntou: Nunca estive aqui, como são os habitantes dessa cidade? O ancião lhe respondeu com outra pergunta: Como eram os habitantes da cidade de onde vens? E ele respondeu: egoístas e maus. Por isso, fiquei feliz de ter saído de lá. E o ancião responde: assim são os habitantes aqui dessa cidade. Lhe respondeu o ancião. Pouco depois, outro jovem se aproxima e fez a mesma pergunta. Estou chegando a este lugar, como são os habitantes dessa cidade? Como da vez anterior, o ancião desenvolveu a pergunta: como eram os habitantes da cidade de onde vens? Eram bons, generosos, hospitaleiros, honestos e trabalhadores. Tinha tão bons amigos que me custou muito separar-me deles. Aí o ancião: os habitantes dessa cidade também são assim. Respondeu o ancião. Quando o jovem se afastou, um homem que levara seus animais para beber água no poço e acabara por escutar as conversas, disse ao ancião: Por que respondeste assim para estas duas pessoas? Respondeu de forma tão diferente, né? E o ancião falou: Veja, respondeu ele, cada pessoa carrega o universo em seu coração. Quem nada encontrou de bom em seu passado, tampouco encontrará aqui. Ao contrário, aquele que tinha amigos em sua cidade, aqui também encontrará bons amigos. As pessoas refletem o que existe em si mesmas. Encontram sempre o que esperam encontrar. Bonito, né? Um ancião. O nome da parábola é a sabedoria do ancião. Cristina Luz, boa noite, querido Johnny. Comprei um livro de aromaterapia floral e o autor Júlio Lutman abre a obra citando a palavra de Isaac Newton, de quem que cheguei aqui pelo ombro de gigante. Maravilha, Cris. Bom, no grupo aqui dos convidados, ninguém se manifestou. Tá no grupo aqui da principal, Fabiola está agradecendo, a Luana está agradecendo, a Rúbia também, a Cirlei, o Alexandre da Ilha do Governador. Ah, sim. A Cristina colocou aqui uma palestra do Fábio de Mello, mas eu não sei a liturgia do tempo. Eu acho que é essa palestra, sim. Tá? Eu não tenho tempo de escutar agora. E aí a Francisca, né, lá da ilha do Rio de Janeiro, ter paciência com o idoso é construir a ponte por onde um dia você passará. Nunca esqueça disso. A gente colhe o que a gente planta. Bonito, hein, Francisca? A Marinalva escutou o vídeo e falou que é um show. Então, pelo que eu estou vendo aqui, é a palestra, é o vídeo que eu recomendei, né? Maria Arminda, gratidão, mestre, faz parte da nossa cultura em Angola. Respeitamos muitíssimo a sabedoria dos idosos. Muito diferente da Europa. Lindo poema. Maria da Graça Giacomini. Hoje enterramos a avó da minha nora. Coisa linda de ver as 3 filhas chorando ao redor da mãe, com a dor da perda, mas sem o peso de terem falhado no cuidado com ela. Olha só. Quando meu avô ele faleceu, que eu fui. Eu me mudei para o Rio de Janeiro porque ele acabou ficando só. Cada filho casou, foi para um lugar e meu avô ficou sozinho. E aí eu falei: eu vou para o Rio de Janeiro
em Copacabana que pelo menos eu dou um suporte para o meu avô. Ele tinha que fazer prova de vida a cada 6 meses. Eu que levava ele na embaixada. Eu ia visitar ele quase todo dia. Dia dos Pais, saía para jantar, que meu pai é falecido, né? Quando ele faleceu, eu tinha certeza que eu tinha feito a minha parte. Ele faleceu com 90 e quase 92 anos. TT Polatti, eu estou entrando numa fase em que eu adoraria ter mais idosos para ouvir e conversar. A maioria já se foi ou está partindo. É duro entrar na linha de corte, mas o mais divertido é enfrentar os etaristas. É isso aí, TT. Procura ver, né? Quem é que você tem para você conversar. Eu, graças a Deus, tenho minha mãe, meu sogro, minha sogra e outras pessoas na maçonaria com quem eu posso trocar ideias, né? Cuide bem dos meus e só lamento não ter conseguido cuidar mais e melhor. A TT recentemente perdeu a mãe dela, né? A Cristina Luz, Rita querida, eu vi que você já tinha colocado. Eu não vi se Rita colocou. Ah, sim, Rita colocou. Antes de eu abrir, a utilidade de padre, Rita colocou. Muito grato. Rita e a Cristina colocaram, tá? Aí, Luiz Paulo Sobral. Estou chegando, Luiz. Sábado a gente combina o nosso encontro. O valor mais alto da sociedade são os idosos, que carregam uma experiência repleta de ensinamentos. Bonito, hein? E o Luiz Paulo, exercite a gentileza e a gratidão para com todas as pessoas, especificamente os idosos. Bonito. São mensagens que ele está trazendo, Luiz Paulo, para a gente. A Michele Galante, boa noite, agradeço sempre suas belas palavras. Vem sempre nos fortalecer e nos deixar seguros pelo caminho do Reiki. Essa parte filosófica e espiritual do Reiki, ela transforma positivamente a gente, né? Caminhos que decidimos, não é só estudar, vem o Reiju, né? A gente salva no coração. A Deborah Nunes, pena que a maioria dos povos não respeitam e ouvem os mais velhos. E está cada vez pior, viu, Deborah? Meu avô era um grão-mestre em Porto Alegre. Cada um vê os seus velhos com os olhos que tem. Gratidão a todos os meus que vieram antes de mim. Eu acho que é hoje, que é aniversário do falecimento do avô de Rita, que ela comentou comigo, que foi uma grande perda, né? Até hoje ela sente. A Andréia Caminha Medavar está agradecendo, a Ana Rosélia está agradecendo, a Luana, todos os dias agradeço aos meus ancestrais por tudo que deram. A Bárbara Artagão falou que também, a Deborah, de 12 netos, só eu visitava minha vovó. O meu avô teve um monte de netos. Quem estava sempre lá é a Geórgia, que está me ouvindo da Ilha do Governador, uma outra prima que é médica, a Juliane, que ia de vez em quando, ia menos porque morava longe, e eu. Do monte de netos, eram os 3 que estavam lá, e ia por ir, para visitá-lo, para dar um beijo, para dar um abraço. E foi interessante que chegou uma hora que ele ficou viúvo, minha avó faleceu. Eu não sei se a Jorginha está me ouvindo, né? Lá da Ilha do Governador. O Alexandre deu um alô, não sei se ela está me ouvindo aqui. Aí meu avô já teve uma isquemia com quase 90 anos e sozinho, né? E eu estava viajando, era uma época que eu viajava, eu ficava 90 dias na Europa. Eu não tinha como cuidar, né? Estar na Europa e cuidar do meu avô. E aí a Georginha, ela não me deu retorno aqui. Eu falei com o Alexandre, né? O marido dela. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Estamos aqui. Então, estou contando uma história nossa, Georgia. Aí a Georgia, a outra prima formou em medicina, foi morar em São Paulo, a Georgia ficou só. Aí a minha avó drasta, que é a segunda esposa que minha avó faleceu, pegou e botou ele no asilo, porque ela não aguentou. Aí a minha prima, que está me ouvindo, foi lá e tirou ele do asilo. E ela era novinha, quer dizer,
Isso foi há 20 anos atrás, né? Bem mais nova, 20 anos mais. E aí o pai dela, né, que é muito ocupado também, que já faleceu, falou assim, mas você não tem tempo. Foi questionar a filha, né, minha prima, que ela não tinha tempo de cuidar dele, que ele era muito idoso, que deixasse ele lá. Aí ela brigou com o pai e falou: mas esse é o exemplo que você está dando para gente? Quando você ficar mais idoso, então a gente te coloca lá também? Aí ele ficou calado e aceitou. E eu sou assim, muito grato à minha prima, né? E eu falo isso com muito orgulho, né? Dela ter feito isso pelo nosso avô. Foi lá e tirou ele do asilo, né? Foi muito bonito o que ela fez. Tá lembrando disso, Jorge? Que você foi lá e tirou ele? Entendeu? Eu me lembro que você foi lá e resgatou ele. E meu avô já estava demente, né? Assim, porque ele teve uma isquemia. Aí ele não sabia que a minha prima era a neta dele. Perguntava se era esposa. Você que é minha esposa? Entendeu? Aí fazia um carinho, ele falava: eu sou sua neta, me respeite. Ela brigava com ele, né? Ele não reconhecia, mas ela não me reconhecia. E, bom, aí a Maria da Graça Giacomini, meu pai tem 91 anos e minha mãe 88, é uma benção. Maravilha, tá? A Deborah, ela tinha Alzheimer e lá pelas tantas só lembrava de nós. A Luciene Cecília, minha sogra, tem 97 anos e ainda se estica numa barra de ferro. Olha só, fazer exercício e sempre me manda exercitar. Tenho enorme admiração por essa mulher. Passou e ainda manter o bom humor, né? A Deborah, justamente porque íamos, ela morou comigo e minha mãe 10 anos antes de não darmos conta sozinho. A Olga Costa Lopes, sou uma idosa de 77 anos que cuida de uma irmã mais idosa de 85 a serem completados em dezembro. Lindo e verdadeiro poema. A Olga não, ela parece ser bem mais jovem, né? Impressionante. Ela está dizendo que tem 77 anos, para mim é uma surpresa. Ela é muito ativa, né? Tetê Polatti, minha avó Sinhá, até os 98 anos, fazia caminhadas e contava histórias da família, incríveis. Tenho várias anotadas, bem como receitas de família. Ela lembrava de tudo. Mamãe, infelizmente, se perdeu no passado, teve Alzheimer. Padre Fábio, a Polônia falou, Padre Fábio, lindo demais. Eu conheci ele pessoalmente com o Rita agora esse ano. Ele é realmente muito especial. Tem duas pessoas com o microfone aberto. A Silvia está alertando que a gente está tendo retorno de microfone aberto. Rita já fechou. Ela fica aqui antenada. Obrigado, Silvia Castilho. Bom, pessoal, agora é só. Deixa eu colocar aqui a mensagem espiritual. Novamente para vocês, está nos dois grupos. É o que vocês vão ficar antenado. Ouça os mais velhos. Vocês estão escutando os mais velhos? Com paciência, com tolerância, com amor, com atenção. Entendeu? Então, a própria Olga Costa Lopes falou que ela tem 77, mas ela tem uma irmã mais idosa, bem mais idosa do que ela está dando atenção. Então, ouça os mais velhos. As pessoas idosas acumulam mais experiências. A sabedoria vem com a velhice. Cultive a tradição de procurar nos mais velhos a sabedoria necessária para as decisões mais importantes. A melhor sala de aula do mundo está aos pés de uma pessoa mais velha. Quem falou isso foi William Shakespeare. Então a pergunta é, tá? Engraçado. Eu pensei que eu tinha colocado aqui, mas foi a TT que colocou. Obrigado, TT. No grupo nível 1,
A Ludmila pedindo para colocar no tutorial de nível 1. Vou colocar lá. Acabei de colocar. Ah, que eu coloquei no tutorial de nível 1. Agora que eu entendi. Ela me alertou. É que eu já estou idoso também, né? Fui botar num grupo, botei no outro grupo. Ontem tinha que botar a imagem do mestre holandês num grupo, que era esse grupo. Aí botei no grupo de estudos, e aí me alertaram. A pessoa que estava falou assim, mestre, você botou no lugar errado, né? Aí eu deixei o holandês lá, entendeu? E aí eu botei até a palestra, né, para o pessoal entender por que aquele holandês estava lá. Obrigado, Ludmila. Você foi atento. Eu botei no grupo errado. Eu estava procurando. A TT viu isso, que a TT resgatou. A TT falou que trouxe para cá. Pessoal, agora é sim ou não. Podemos fazer o reiju? Sim, 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 sim. Maravilha. Todo mundo sim. Tá, vamos ter mais paciência e mais tolerância com os nossos idosos, tá?